vamos gravar nossa aula de hoje. Também vou colocar depois lá no nosso canal e vocês podem acompanhar. Eventualmente, não pude ir no centro, pode entrar lá, que as aulas estão sendo sempre colocadas lá no nosso Facebook e vocês podem fazer o acompanhamento por lá, ok? Hoje nós vamos falar do capítulo 21 do nosso Evangelho. E o capítulo 21 fala de falsos cristos e falsos profetas. E eu gostaria de começar esse Evangelho de hoje fazendo uma pergunta para todos vocês. Quem daqui quer ser uma pessoa do bem? Levanta a mão, por favor. Pode levantar com vontade, eu gostaria de ver a mão de vocês levantada. Dá uma olhadinha à volta de vocês. Dá uma olhadinha em volta. Todo mundo com a mão levantada, né? Agora eu queria pedir para vocês assim, quem gostaria de ser uma pessoa do mal? Levanta a mão, por favor. Dá uma olhadinha à volta de vocês. Olha para trás, pode olhar à vontade. Ninguém gostaria de ser uma pessoa do mal, certo? Eu vou começar o nosso bate-papo de hoje falando de uma pergunta que está dentro do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra fundamental da nossa doutrina, que é a pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Essa pergunta, Kardec direciona à espiritualidade e ele diz assim, uma curiosidade que ele tem. Para que eu entre no reino dos céus, bastará que eu não faça o mal, que eu não pratique o mal? Essa é a pergunta. Resposta. Ela é feita em dois momentos. Primeiro momento. Não. Ponto. Tem alguma outra interpretação para não? Alguém tem alguma outra interpretação para não? Não é? Não. Todo mundo entendeu que não é isso. Ok? E aí ele completa a resposta, a espiritualidade completa a resposta dizendo assim: é imprescindível que se faça o bem, pois qualquer mal que surja de um bem que eu deixei de praticar é minha responsabilidade. Então, se eu tive a oportunidade de fazer o bem e eu não fiz o bem, e por conta de eu não ter feito aquele bem acontecer alguma coisa de ruim, aquilo é minha responsabilidade. Eu vou voltar para a nossa pergunta do começo do nosso bate-papo, mas eu vou voltar lá no final do nosso bate-papo, tá? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Mas, Ricardo, o Evangelho, capítulo 21, não é falsos cristos e falsos profetas? O que nós temos a ver com isso? Nós não somos nem cristos e nem profetas. Então, o que eu tenho a ver com isso, né? Aonde que se encaixa? Vamos lá. 624. Pergunta 624. Ela é antes daquela que eu fiz, mas eu fiz questão de colocar ela depois. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus, e nós podemos reconhecê-los por suas palavras e por suas atitudes. Esse é um profeta, segundo a definição da espiritualidade. Mas profeta não é aquela pessoa que tem o dom de profetizar, que tem o dom de descobrir o futuro, que tem o dom de antecipar as coisas que vão acontecer. Na verdade, na época do Cristo, existiam muitos profetas, existiam muitas pessoas que tinham essa capacidade de trazer as coisas do futuro, né? De prever as coisas que iam acontecer. E isso sim é uma característica de quem é profeta. Mas, segundo a definição do Livro dos Espíritos, o profeta ele não se caracteriza por isso. Tanto que na definição deles, em nenhum momento eles sinalizam que tem o dom de fazer descobertas das coisas no futuro. Eles dizem, é um homem de bem, inspirado por Deus, e nós podemos reconhecê-los por suas palavras e por suas atitudes. Esses são os profetas. Quando nós lemos o Evangelho, quando nós fazemos as leituras do nosso Evangelho, eu sempre faço o exercício e sempre peço para as pessoas, quando fazem o Evangelho no lar,
Às vezes a gente faz esse evangelho e fica pensando nas outras pessoas, né? A gente fica pensando nos possíveis falsos profetas com quem nós cruzamos em nossas vidas. Nós ficamos pensando assim, mas quem que era aquela pessoa que falava uma coisa, mas vivia outra? Quem que era aquela pessoa mesmo que dizia fazer uma coisa, mas a atitude dela era outra atitude? A gente fica procurando, até pelo nome, né? Falsos cristos e falsos profetas, a gente fica procurando pessoas muito importantes nas nossas vidas. Na sociedade. Pessoas que cumpram com um papel que não é o nosso. Só que o exercício do Evangelho é sempre o exercício de pegar aquilo que o Evangelho está ensinando e aplicar aquele ensinamento na minha vida. Como é que esse Evangelho se aplica na minha vida? O que eu tenho que mudar nas minhas atitudes em relação a isso que está sendo falado aqui? Como que isso se aplica a mim? Porque não adianta o Evangelho aplicar para o outro. É como nos encontros, nos estudos, nas palestras, que a gente sempre pensa assim, nossa, mas o fulano precisava estar aqui. Nossa, ele tinha que ouvir isso. Nós estamos aqui. Nós precisamos ouvir isso. Quando nós abrimos o Evangelho e ele cai para nós esse ensinamento, é conosco que ele está falando. É com cada um de nós que o Evangelho está falando. Ele não está falando com quem não está ali. Né? Então, eu preciso ter esse entendimento de como que isso se aplica na minha vida. E aí, a gente precisa passar mais um trechinho, aí um trechinho bíblico que eu vou fazer uma leitura para vocês, tá? Que está em Lucas, capítulo 6, versículos de 43 até 45. Está dentro da Bíblia, ok? Porque não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos em espinheiros, e nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Não tem como uma árvore boa dar maus frutos, e não tem como uma árvore má dar bons frutos. Aqui eu quero fazer um pequeno parênteses, porque muitas vezes a gente tem feito escolhas de sementes que são sementes difíceis para as nossas vidas, e a gente escolhe essa semente e é uma semente que não é boa. A gente quer viver as coisas que, no nosso ponto de vista estreito, parecem ser os prazeres do mundo, as alegrias, e quantas pessoas geram sofrimento, e quantas famílias passam por dificuldade, porque tem alguém em busca de ser feliz. Eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz. Eu não estou dizendo que a gente não pode ser, e que a gente não mereça ser feliz, mas não à custa da infelicidade de todos os outros, de todas as pessoas que nos cercam. Muitas vezes nós escolhemos uma semente amarga dessa, plantamos ela no solo, nasce um pé de uma fruta amarga, de uma planta que dá frutos amargos, não vai sair um fruto doce. Como eu posso ter a expectativa de que as coisas na minha vida sejam um mar de rosa se eu estou plantando espinhos? Como eu posso almejar e desejar a interferência de Deus na minha vida, que Ele faça um milagre na minha vida, sendo que eu estou plantando sofrimento para mim mesmo? Mas e quem em plena razão poderia escolher plantar sofrimento? Quem faz isso?
nós não fazemos, certo? Nós fazemos isso? Fazemos diuturnamente, diariamente, muitas escolhas erradas todos os dias. Fazemos isso quase com a desculpa que é involuntário, que não é pensado, que a gente não faz, que a gente não pensa quando a gente faz isso, mas a gente faz essa escolha todos os dias. Por isso muitas vezes nós estamos passando por dificuldades. Precisamos fazer escolhas diferentes. E mais do que isso, precisamos ser uma árvore diferente. Lembra que nessa passagem de Lucas, Jesus fala que nós seremos reconhecidos pelos frutos que nós demos? Quero trazer um outro trechinho para a gente pensar. Depois nós vamos fechar tudo isso. Durante muito tempo, o invisível foi uma coisa que não podia ser tocada. O invisível foi uma coisa misteriosa. As pessoas não podiam se debruçar sobre as coisas do invisível, sobre as coisas espirituais. E muitas vezes se atribuía a relação com as coisas espirituais como sendo uma coisa do mal. Olha, se tem alguém se comunicando aí, se você está sentindo alguma coisa, se você ouvir bater numa porta, né? Ainda hoje, possivelmente é assim, se alguém ouvir bater alguma coisa dentro de casa, vai sair correndo, né? Não vai esperar para ver o que é, não é isso? Ou não? Todo mundo corajoso aqui, né? Fica todo mundo sentado, olhando e falando assim, não, eu fico em casa, né? A gente tem essa relação com o invisível, é o estranho, é o desconhecido. Portanto, se eu não conheço, logo é do mal. Isso foi embutido dentro da cabeça da gente. O Espiritismo, ele vem tirar esse véu. O Espiritismo, ele vem abrir esse conhecimento. Através da nossa doutrina, nós passamos a nos relacionar com o invisível. E sim, o Espiritismo nos apresentou que do lado da espiritualidade, do lado do invisível, existem sim espíritos perversos. Existem sim espíritos que estão mal intencionados, que querem o mal das pessoas. Existem. Mas não são todos eles. O Espiritismo vem apresentar para nós esse plano invisível como um plano muito grande, onde existe sim espíritos mal intencionados, mas existem muitos espíritos bem intencionados. E essa relação, ela precisa ser estabelecida de forma consciente, não mais de forma inconsciente. Quando nós falamos de falsos profetas, nós estamos dizendo também que nessa relação com a espiritualidade, muitas vezes tem gente sendo enganada porque está se relacionando com espíritos que são brincalhões. Talvez não sejam espíritos nem que queiram fazer o mal, mas são espíritos brincalhões, que tendo acesso a uma série de informações, também conseguem antecipar as coisas e trazer as coisas para nós. A espiritualidade vem tirar esse véu e dizer que nós precisamos ter cuidado, muito cuidado, com esses espíritos que são do plano invisível. Diz assim, ó, nesse próprio capítulo, ele diz assim, ó, não acrediteis em todos os espíritos. Mas é lógico que quando nós estamos falando das coisas ainda do invisível, soa como o maravilhoso. E quem de nós não quer saber se vai dar certo ou se não vai dar certo aquela coisa que nós estamos fazendo? E quem de nós não tem curiosidade, ao ter contato com um mentor espiritual, de dar uma perguntadinha e falar assim, mas será que vai acontecer? Será que não vai? A famosa consulta, né? Quem de nós não tem essa curiosidade? A gente quer saber, a gente quer antecipar as coisas.
Isso é perigoso sim para quem está questionando, mas também para quem está trabalhando, para o médium trabalhador que está envolvido com essas entidades. Precisa ser um médium testado, precisa ser um médium que tenha conhecimento, que tenha anos de trabalho, que saiba com quem está lidando. Um médium que conhece os seus guias, um médium que se relaciona bem com esses guias. E mais do que isso, um médium que teste os seus guias. Um médium que tenha o cuidado de estar sempre avaliando esse trabalho que esses guias estão realizando com ele. Então, a gente tem que estar tomando cuidado o tempo todo, né? Ricardo, mas existe também a influência que não é vista e não é falada, mas que não deixa de ser influência, porque esses espíritos estão aí. Nós estamos no meio deles, não são eles que estão no meio de nós. Existem mais espíritos desencarnados do que espíritos encarnados. Sabia disso ou não? Existe mais espíritos desencarnados, fora do corpo, do que espíritos que estão dentro do corpo. Então somos nós que estamos no meio deles, não eles no meio de nós. E eles estão nos influenciando o tempo todo. Por quem eu quero ser influenciado? Eu não quero ser influenciado. Você vai, aliás, você está sendo o tempo todo. Você tem que escolher, na verdade, por quem você quer ser influenciado. E isso vai depender muito de como é que você está fazendo as suas escolhas. Voltamos para onde? Voltamos para onde? Que árvore eu sou? Quais são as escolhas que eu estou fazendo? Quem é que está me abraçando? Quem é que está em torno de mim me influenciando? Tentando se aproximar de mim? Que espíritos são esses? Que árvore sou eu? Quais são os meus frutos? Eu sou uma árvore do bem? Eu sou uma árvore do mal? Que árvore sou eu? Certo? Vamos lá. Hoje nós vamos ferver a cabeça. O Evangelho ainda tem que trazer para nós a palavra de São João, que ele diz assim para nós: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, provai antes se esses espíritos são de Deus. Então nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos estar acordados para essa realidade, ok? Podemos aplicar as palavras de Jesus para identificar os bons e os maus espíritos da seguinte forma: reconhece-se a árvore pelo seu fruto. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Nós precisamos avaliar as nossas atitudes. Muitas vezes, voltando lá para o começo da nossa conversa, muitas vezes eu acho que eu sou uma árvore boa. Eu quero ser, certo? Todo mundo quer ser. Até aquela pessoa que a gente não gosta tanto, também quer ser do bem. Aliás, a gente gosta de todo mundo, aquela pessoa que não gosta da gente, né? Ela também quer ser uma pessoa do bem. Agora, o fato de eu não fazer o mal, Ricardo, eu não sou uma pessoa do mal. Eu não sou uma pessoa que pratica o mal, eu não engano os outros, né? Eu sou uma pessoa do bem. Eu não faço mal para ninguém. Pessoa do bem é a pessoa que... Quem é a pessoa do bem? Que árvore que é a do bem? A que tem frutos do bem. Uma pessoa do bem é uma pessoa que faz o bem. Eu não fazer o mal não me transforma em uma pessoa do bem. Eu quero trazer para vocês mais um pedacinho, que é... Vocês lembram da história da figueira? Lembra da história da figueira, que Jesus vinha viajando com os apóstolos, muito cansado, né? Ele chega próximo da figueira, e aí ele se aproxima dela e olha para a figueira, e a figueira não tem nenhum figo. Nenhum figo. É uma figueira boa?
figueira tem que dar figo. O que acontece nessa passagem? Jesus amaldiçoa essa figueira, e no outro dia, quando os apóstolos acordam, a figueira está seca. Por que eu estou trazendo esse trechinho? De novo, para reforçar quais são os meus frutos. O que eu estou efetivamente fazendo de bem para dizer que eu sou uma pessoa de bem. Querer ser uma pessoa de bem, gente, não nos transforma nisso. A gente tem que imaginar assim, ó. A gente muitas vezes deixa para depois aquilo que nós precisamos fazer ontem, não é nem hoje, né? A gente deixa para depois. E aí muitas vezes a gente fala assim, mas agora eu estou muito sem tempo, minha vida está muito corrida, eu quero muito me dedicar para as coisas de Deus. Mas vai ter um tempo para fazer isso. Deus vai preparar um tempo para eu me dedicar para as coisas de Deus, né? Deus vai ajeitar tudo e vai ter um tempo que eu vou poder me dedicar para as coisas de Deus. E a gente joga a responsabilidade para Deus. Porque daí se a gente chegar lá e não deu tempo, vai falar, mas o senhor não preparou, o senhor não ajeitou minha vida, né? Não deixou eu conquistar todos os bens materiais que eu queria, sarar de todas as doenças, resolver todos os problemas. Daí eu ia me dedicar para o senhor. Mas o senhor não ajeitou as coisas, o senhor dificultou. A culpa não é minha. É de quem? A culpa é de Deus. E não funciona assim. Nós muitas vezes deixamos para depois, só que nós não sabemos quanto tempo nós temos. Gente, eu não estou fazendo terrorismo, não. Eu só estou querendo despertar que muitas vezes a gente precisa começar a fazer agora. Porque se acontecer de um de nós partir antes do que nós gostaríamos, mas dentro daquilo que foi planejado, na hora certa, se acontecer da gente partir, quando a gente chegar do lado de lá, nós não seremos questionados se nós tínhamos vontade de ser uma pessoa do bem. A gente não vai se questionar, nossa, mas eu tinha uma vontade de ser uma pessoa boa. Olha, eu tinha vontade de fazer caridade, eu tinha vontade de doar muita roupa, muito casaco, muita cobertor na época de frio, assim, que nem está entrando o frio agora. Nossa, eu tinha muita vontade, mas eu não deu tempo. Eu tinha outras coisas para fazer, eu tinha que correr, eu tinha que trabalhar, eu tinha que... E acabou não dando tempo. Não será sobre nossa vontade. Tenho certeza absoluta. A gente não precisa imaginar obras grandes. A gente não precisa imaginar grandes acontecimentos, grandes doações. Não, eu tinha vontade mesmo era de fundar uma ONG e atender assim tipo umas 500 famílias. Não precisa. Atende um vizinho que está com um problema, que está precisando conversar. Atende o pai e a mãe, que faz tempo que está querendo falar com você e não consegue. Você está na tua correria do teu dia a dia, você esqueceu, e eles não esquecem de você um minuto da vida deles. Eles estão querendo falar com você, mas você não tem tempo de ligar para eles. Você não tem tempo de retornar a ligação para a mãezinha que está esperando. Você não tem tempo de bater um papo com o filho, que muitas vezes está fazendo arte, está fazendo malcriação, porque ele está querendo chamar a tua atenção. E a gente quer colocar de castigo porque quer se livrar, porque precisa assistir o Jornal Nacional. Para saber as mesmas notícias de ontem, de antes de ontem, de anteontem. São as mesmas. A gente está atropelado. A gente está sendo coadjuvante da nossa vida. A gente não está prestando atenção no que a gente está fazendo. Ser uma pessoa do bem não é sair, largar todas as coisas e virar um missionário andando pela rua e ajudando as pessoas. Não precisa. Se conseguir fazer, né? Missionário é missionário. Mas para a gente ser uma pessoa do bem, a gente pode ajudar a pessoa mais próxima da gente. A gente pode conversar com aquele amigo que está precisando conversar. Fazer o bem não é só doar alimento ou doar casaco, como eu citei agora há pouco. Às vezes fazer o bem
é doar um pedaço de você. Um tempo que você jura que não tem. Eu não tenho tempo para isso. Então, por isso vai ser tão valioso esse tempo que você vai dar para essa pessoa. Porque você não tem ele. Fazer o bem, gente, está muito próximo da gente. Você pode alegar assim, e eu posso alegar assim. Mas tal coisa eu não consigo fazer. Em tal situação, eu não consigo ajudar. Por exemplo, eu não tenho condições financeiras de fazer uma ajuda material. Mas é só isso que você não tem. É só isso que você não tem. Todas as outras coisas você tem. E todas as outras coisas, gente, é muita coisa. É muita coisa que você tem para fazer pelas outras pessoas. 1 milhão de coisas tem para a gente atender, socorrer, ajudar. E às vezes a gente está focado naquilo que a gente não pode fazer. Então eu queria fazer tanto uma coisa e eu foco justamente naquilo que eu não tenho capacidade de fazer. Precisamos ser boas árvores. Precisamos dar bons frutos. Isso é ser próspero. Isso é prosperidade. Dentro do que eu tenho, eu ser generoso, eu ser próspero. As pessoas poderem vir se alimentar dos frutos que eu tenho para dar. E de preferência que sejam os bons, né? Que não sejam os frutos amargos. A gente precisa tomar essa decisão nas nossas vidas. Bom, uma coisa que a gente precisa avaliar disso tudo é que como que nós podemos reconhecer os bons profetas e os maus profetas? Tem uma característica muito singular e muito simples de ser observado. O bom profeta, o bom trabalhador, a pessoa do bem, a pessoa que faz o bem para as outras pessoas. Se você chegar para ela e falar assim, nossa, você é uma pessoa tão boa. Imagina. Nossa, você é um trabalhador do Senhor. Que isso, imagina. Não é? Simplicidade, humildade. Agora, quando você chega para um falso profeta, você não precisa nem perguntar, ele está dizendo, porque eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa extremamente generosa, porque eu ajudo isso, eu ajudo aquilo, eu faço caridade, olha, como eu sou bom, e como sou calmo, e como sou modesto, né? Essas são são algumas das minhas características. A gente logo reconhece por aquele que está gritando. E mais uma vez, aonde é que nós vamos buscar essa pessoa? Aqui. A gente pode encontrar os bons trabalhadores do bem ou os maus trabalhadores do bem aqui, nesse exato momento. Eu estou aqui falando com vocês, né? Daqui a pouco vocês vão sair daqui, vão embora para casa, amanhã cedo vocês estão no mercado, fazer uma compra, chega no caixa, parece que eu conheço aquele cara, está ali no caixa, gritando com as pessoas, apontando o dedo, falando palavrão, xingando todo mundo, mas não é o Ricardo lá do centro? No dia a dia, gente. Quando nós estamos falando de falso profeta, não adianta vocês imaginar que o mar vai se abrir, que vai vir lá no meio do oceano um profeta. Não é. É no nosso dia a dia, é no convívio com as pessoas, na relação que nós temos com as pessoas que nos cercam. Às vezes a gente acha que uma pessoa com quem a gente convive é uma pessoa do bem. Aí você vê ela tratar um funcionário do prédio mal, porque ela acha que o funcionário do prédio é menos. Aí você vê a pessoa tratar uma pessoa na rua mal, porque ela acha que aquela pessoa é diferente e não merece o mesmo tratamento de quem é um amigo meu. Que pessoa do bem é essa?
E mais do que olhar para outra pessoa, vamos olhar para nós. Será que eu não estou fazendo isso? Será que eu não estou tendo essa atitude de tratar as outras pessoas de uma forma diferente? Que os meus amigos são os melhores do mundo, mas quem não é meu amigo, tanto faz. Eu nem trato bem nem mal, eu nem trato. Tudo isso para a gente refletir no nosso dia a dia, para a gente reflexionar. Como é que a gente está agindo, como é que a gente está atuando, né? Estou acabando, tá? Bom, vou fazer algumas perguntinhas aqui, né? Voltando então para o nosso bate-papo, né? Do comecinho, lá da pergunta que eu fiz. Quem daqui quer ser uma pessoa do bem? Levanta a mão. Pode levantar, querer todo mundo quer, eu também quero, né? Quem daqui é uma pessoa do bem? Faz o bem. Não só não faz o mal. Faz, pratica, realiza o bem. Vamos mudar isso? Vamos transformar isso? Vamos mudar essa estatística? Depende de quem? No meu caso, depende de mim. Mas no caso de vocês, depende de vocês, de cada um de nós. Vamos mudar isso. E está na mão de quem mudar isso? De Deus? Ai, Deus, transforma a minha vida, me faz ser uma pessoa melhor. Eu juro que Ele quer. Eu juro que Ele quer, tanto quanto a gente quer. Ele quer também. Mas quem tem que realizar, por uma coisa muito simples que Ele nos deu, que se chama livre-arbítrio. Ele não pode interferir. Por que Ele deu livre-arbítrio? Para que a gente tenha a responsabilidade das escolhas que fez, mas para que a gente tenha, sobretudo, o mérito das boas escolhas que realizamos. Para que a gente tenha o mérito da boa semente que a gente plantou, que a gente adubou, que a gente regou, que a gente cuidou e que deram bons frutos. E quem é que vai ser o maior beneficiário desses frutos, dessa planta que a gente cuidou tanto? Somos nós mesmos. Então, gente, quem ganha com o bem que eu faço não é o outro. Quando eu estou fazendo bem para ela, eu não estou fazendo bem para ela. Quando eu estou fazendo bem para ele, eu não estou fazendo bem para ele. Eu estou fazendo para quem? Para mim. Olha que coisa. Então quer dizer que se eu estiver ajudando o outro, eu estou me ajudando? Uhum. E por que a gente não faz isso? Ué, não sei. Talvez porque a gente não tenha parado para pensar nisso até então. Mas as desculpas se acabaram, porque a partir de hoje nós sabemos. E a partir de hoje eu tenho um compromisso de vocês de que a gente vai mudar isso, certo? Sim ou não? Sim. Estou acreditando, hein? Vamos lá.